Estamos de volta, hoje recebendo aqui no estúdio Leila Castro, da APAE de São Paulo, e Regina Próspero, vice-presidente do Instituto Vidas Raras. Continuando então, vamos falar de inclusão? A importância da inclusão social das pessoas com deficiência intelectual e com doenças raras? Você podia começar contando um pouco da sua própria história com o Dudu, né? Bom, quando o Niltinho veio a óbito, com 6 anos, o Dudu já começou a apresentar os sinais da doença. Naquela época, em 94, 95, pouco se sabia sobre, inclusive, as mucopolissacaridoses. E uma das condições que eles me colocavam é que os dois desenvolveriam retardo mental por conta da doença. Que depois até foi quebrado, porque mucopolissacaridose tipo 6, que é a condição dos meus filhos, não traz o déficit cognitivo. E aí o Dudu e o Niltinho, sempre muito espertos, muito inteligentes, eu preferi seguir a vida dele enquanto ele fosse vivo. Me disseram que ele não passaria da primeira idade, que ele não chegaria aos 10 anos, mas ele sempre gostou muito de estudar. Então eu me determinei que enquanto ele fosse vivo, quisesse ir para a escola, quisesse estudar, lá ele estaria. E ele foi muito bem acolhido. Até quando ele começou a perder a visão, em 99, eu pagava escola particular porque eu acreditava que naquele ambiente ele seria melhor recebido. E foi? Foi. Eu posso dizer que os meus filhos sempre foram muito bem acolhidos, mas não tão bem acolhidos como eles foram no Estado. O que todo mundo acredita que não, né? O Dudu foi para uma escola em Guarulhos que já dava uma assistência especial para deficientes, tanto mentais, como visual, como auditivo. Eles tinham já um programa muito bom, era uma escola, sempre foi uma escola modelo em Guarulhos, e eu pedi ajuda para a Secretaria de Saúde para colocar o Dudu porque estava perdendo a visão. E ele já estava com deficiência auditiva. E por fim, chegando lá, eu chorei muito porque eu não sabia se eu estava fazendo a coisa certa. A gente tem medo de errar, ainda mais quando uma criança tem um prognóstico de vida muito curto, né? Que era o caso do Dudu. E eu fui bem franca com a diretora, eu falei, olha, eu não quero um Albert Einstein na minha casa, eu só quero que ele seja feliz. E ele quer estudar, e eu quero que ele continue estudando, e eu estou aqui para fazer com que isso aconteça. Por fim, o Dudu, com o tempo, ele foi totalmente acolhido dentro daquela escola, tá? Foi maravilhoso, ele perdeu a visão lá dentro da escola. Ele estava lá quando ele fala que a parede branca caiu e ele perdeu a visão. Mas ele seguiu em frente, ele se formou no 3º colegial naquela escola. E por que ele se formou? Ele foi protocolo clínico de uma enzima que ele faz uso até hoje. E hoje ele está com 29 anos porque ele é um modelo de tratamento bem sucedido. Ele foi para a faculdade, chegando na faculdade, a faculdade disse assim para mim, mãe, eu não consigo ficar com ele aqui sozinho. Alguém vai ter que cursar com ele, alguém vai ter que fazer alguma coisa por ele. Eu falei, bom, sou mentorista, vou junto. Prestei vestibular, passei, me formei com o Dudu em 2012 em Direito. E depois, em 2014, ele chegou para mim e para o pai e falou, olha, estou indo embora de casa, quero fazer outra faculdade, quero trabalhar. Tá, mas por que não aqui? Não, porque eu já estudei, tem umas vagas lá no interior de São Paulo que vão ser minhas, mãe, porque aqui em São Paulo eu não consigo vaga para trabalhar. Ele já era formado em Direito. Ele foi, brigou pela vaga, entrou como estagiário, efetivou por concurso público e hoje está em Itápolis morando, já tem quase 5 anos e acabou de se formar em outra faculdade que é Administração de Empresas. Como o estudo aconteceu? Por inclusão. Ele só chegou para mim e falou assim, eu estou indo para a 2ª faculdade, mas você não vai passar nem perto de lá, tá, mãe? Não quero você comigo. E todo mundo, a faculdade inteira, acolheu. Que história emocionante. Isso mostra que na prática tudo é possível. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode. Funciona. Cases como esses é o que a APAE de São Paulo acredita. A inclusão. É acreditar na pessoa com deficiência intelectual em todos os aspectos, em todos os momentos da sua vida, né? Então, assim, se você tiver uma família acolhedora, profissionais que possam fazer ações de intervenção precoce e que promovam essa funcionalidade, a longevidade para ela, ela vai conseguir, sim, alcançar o caminho da inclusão. Claro que a gente ainda tem muito a trabalhar com o ambiente, ou seja, os equipamentos, as pessoas ainda. Temos ainda muito preconceito e muito receio de que eles entrem nesses espaços. Mas eles são capazes e eles vão além. Então, você só tem que dar o primeiro apoio, dê o primeiro caminho. Você conseguiu fazer isso e acreditar
eles vão embora, eles vão ganhar o mundo. Olha, né? por isso que eu acho tão importante programas da gente estar trazendo, Sim. podendo ter essa oportunidade de trazer vocês, para mostrar que é possível a gente incluir as pessoas que, porventura, por ignorância, não é? Por falta de conhecimento, Sim. a gente exclui, fica meio assim, porque isso é muito comum, né? Sim, mas é o não conhecimento, Lina. Eu vejo que assim, é falta de conhecer e acreditar. Invista. Tá. Claro, no início, eu não vou dizer que a gente tem que soltar, mas acompanha. E ele vai ser capaz de fazer, de se transformar, de ser um sujeito de direitos, de querer, sabe, empoderado, do que ele quer mesmo, né? Inclusive, lá na PAI de São Sim. Paulo, que eu já fui visitar algumas vezes, nós temos, né, pessoas hoje muito longevas, que já passaram dos 60, inclusive. Sim, já tem um grupo lá que já alcançou a casa dos 60, já tem inclusive um de 70 anos lá, dentro do atendimento, né? Então, são pessoas que conseguiram, estão conseguindo, estão bem, né? Tem um grau de dependência, em algum aspecto, por uma questão até cultural, mas estão muito bem e vão viver muito. Então, programas de intervenção, profissionais realmente habilitados e que tenham esse olhar para a pessoa, no sentido de não proteção, mas de acreditar, eles vão ganhar a vida por muitos e muitos anos. Eu sempre digo para as mães, independente da condição que o seu filho virá a ter, invista nele hoje. A gente cuida muito para que as crianças tenham uma vida longa, mas elas têm que ter uma vida longa de qualidade. Quando o Dudu entrou na primeira faculdade, muitas mães me ligaram, dizendo assim, nossa, Regina, eu vou voltar meu filho para a escola, porque então é possível que ele vá para a escola. Eu falei, claro que é, mas você tem que acreditar. Dá trabalho? Nossa, dá um trabalho, dá um trabalho que você não tem noção. Só que o trabalho, ele virá agora, ou ele virá lá na frente. Você que tem que determinar quando que você vai investir. Porque se eu não tivesse investido no Dudu lá atrás, se eu não tivesse acreditado que ele tinha potencial, que independente da quantidade de vida que ele tivesse, ele tinha que ter esse investimento, hoje eu não estaria aqui. Claro. Eu estaria lá em casa, cuidando do Dudu, dele. Porque ele não ia saber nem pôr comida na boca. Mas não, eu acreditei que, eu investi nos meninos da maneira como eu entendi que eles tinham condições de me retribuir. E essa condição muitas vezes a gente não tem como controlar, mas a gente tem como determinar. Eu acho que a gente tem que investir nos filhos que a gente tem ou no ente que a gente tem, porque muitas vezes não é filho. Permita-se, né? Faça acontecer, dê oportunidades. Agora, é uma linha tênue, né? Sim, sim. Porque o envelhecer é fantástico, por um lado. Sim. Agora, por outro, imagina o tamanho da angústia também, né? De deixar um filho desse solto e a gente não vai durar para sempre. Então, assim, nós precisamos novas soluções, né? Sim, urgente. Como a gente acabou de comentar, as pessoas com deficiência intelectual já alcançaram, né, os 60 anos mais, e essa é uma grande preocupação dos familiares. Quem vai cuidar de quem? Como será esse futuro? Né? Porque, como a Regina mesmo disse, eles viviam pouco, a sobrevida deles era muito pequena. E hoje não é mais. Então, por isso que a gente tem realmente um trabalho muito grande pela frente em questão de políticas públicas, não só a lei pela lei, mas sim fazer a execução disso, essa efetividade desse trabalho todo, para que o próprio familiar tenha o direito de envelhecer também. Né, dele sentir-se também dentro do seu próprio envelhecimento, considerando que o seu filho ou o seu ente, né, ele esteja acolhido no momento da sua ausência. Pois é, você falou da questão do familiar, né? Regina tinha me contado que muitas vezes acaba destroçando uma família, quando a família não tem informação e não sabe equilibrar esse cuidado, né? Sim, em função do estresse mesmo, que também isso gera. Sim, já existe uma pesquisa em que mostra que 78% das famílias, elas acabam se destroçando. O pai vai embora. O homem, geralmente, ele não tem estrutura para bancar todo esse... Emocional, ele não consegue. Ele não consegue lidar com aquele problema. E ele acaba indo embora, às vezes, muitas das vezes constituindo outra família, esquecendo, inclusive, a família primária, a família primária. Né? E, às vezes a mãe tem mais de um filho e ela tem que prover para todos esses filhos, inclusive para aquele que está já, muitas vezes, acamado, né? Numa condição muito ruim.
E isso a gente tem que mudar. E a gente pode até acrescentar, Regina, uma questão de condição econômica, né? Porque essa mãe, ela deixa de trabalhar para cuidar do seu filho, né? Toda aquela atenção. Então, como que fica o prover dos cuidados financeiros também dentro dessa família? Sim. Então, essa desestruturação, ela é muito séria e importante a gente entender e dar um valor nesse cuidado, né? Esse cuidador precisa também ser visto. Ou seja, nós precisamos mesmo somar, não só esperar do governo, mas que a gente, enquanto sociedade organizada, os empresários, o mercado, quer dizer, todos nós temos um papel a cumprir nesse processo, né? Sim. Recado final de vocês, por gentileza, porque infelizmente nosso tempo está acabando. Eu, se possível, gostaria de pedir para que todos entrassem no nosso site e fizessem assinatura para a gente conseguir 1 milhão e poucas assinaturas para fazer com que o governo incorpore, por lei, o exame do pezinho ampliado. Site? O site é ovidasraras.org.br e o pezinhonofuturo.com.br. Lá em menos de 1 minuto você faz a sua assinatura eletrônica e nos ajuda a fazer com que todas as crianças a nível nacional, independente da sua condição financeira, tenham acesso ao exame do pezinho ampliado e expandido. Perfeito. Claro que eu não ia poder deixar de falar, né? Concordo, eu também queria deixar o recado para que quem queira tirar dúvidas a respeito desta questão do teste do pezinho, a PAI de São Paulo, através do seu site, apaisp.org.br. Vocês vão poder também ter mais informações e também faço as minhas palavras da Regina, reforço o quanto é importante estarmos unidos nesta questão do teste mesmo ampliado para a detecção de doenças raras para pessoas, né, que possam vir ter deficiência intelectual. Muitíssimo obrigada. Longevidade a todos, né? Amém. Amém. Bom, eu também sou a favor do teste do pezinho ampliado e já assinei lá, viu, meninas? Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Obrigada. Obrigada, Lina. E obrigado a você também que nos acompanhou no programa de hoje. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Obrigada, beijo, até a próxima.